Boa tarde, pessoal. 26 de outubro, né? A nossa 18ª, 19ª aula de geometria. Está um pouquinho avançado o horário, mas a gente estava discutindo problemas eventuais no enunciado de uns exercícios da lista 2 para entrega. A gente vai avaliar isso direitinho e ver qual que é a melhor solução que não prejudica ninguém, tá? Então, vamos terminar. Agora, falei que a gente ia começar antes aqui, começar a teoria de curvas, que tem imagem contida numa superfície, estudar a geometria da curva a partir da geometria da superfície, mas eu estou lembrando que a gente tinha falado da equação das superfícies mínimas para gráficos e eu fiquei de fazer um exemplo, né? Agora que eu lembrei disso. Então vamos lá. Só para retomar um pouco, a gente tinha... Se você tem uma parametrização de Monge para uma superfície, né? Então, parametrização de Monge é tentar escrever a superfície como um gráfico sobre o plano, né? Plano z igual a zero, por exemplo. Então, se você tem uma parametrização desse tipo, com f uma função de classe infinito, a equação das superfícies mínimas, né? Se você calcula a curvatura média C0, aqui a conta é direta, né? Você vai calcular os coeficientes da primeira e segunda forma fundamental direitinho e vai concluir que vai dar uma coisa do tipo a segunda derivada em u da f menos 1 ani. Só para a gente retomar, isso eu já tinha escrito, né? fv quadrado menos 2 vezes fu fv vezes a derivada mista de segunda ordem aqui, fuv, mais fvv menos 1 ani mais fu ao quadrado, isso dando zero, tá? Então, enunciamos o teorema de Calabi-Bernstein dizendo que se você quiser uma superfície de tipo espaço no L3 ou de tipo... Bom, sempre vai ser espaço no R3, né? Se ela estiver definida no plano inteiro, ou seja, se for uma superfície com U e V podendo variar livremente no R2, a conclusão é que a única solução para essa equação é f ser uma função afim, ou seja, uma superfície mínima no R3, que é o gráfico de uma função e está definida no plano inteiro, uma função que a gente chama de inteira, tem que ter como imagem um plano, tá? E a mesma coisa vale no L3. E a título de exemplo, a gente estava procurando, mencionei rapidamente, né? Fiz os desenhos com vocês, mostrei no computador, né? Se você pede que a tua função seja uma função que a gente chama de radial, né? Ou seja, a f é constante ao longo de círculos no plano euclidiano, tá bom? E aqui é importante observar, né, que quando a gente está no L3, eu estou tentando procurar superfícies, sejam elas de tipo espaço ou tempo, onde o domínio é o próprio plano UV, né? Então, no plano UV, a restrição da métrica do ambiente é a métrica euclidiana. Então, raiz de U2 mais V2 é mesmo círculo, né? Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando gráficos de funções que sejam superfícies mínimas, de modo tal que os cortes z igual a constante, ou seja, as curvas de nível dessa função sejam círculos, né? Então, está claro exatamente o tipo de solução que eu estou procurando, né? Então, se você chama, meio que pensando em coordenadas polares, R como sendo a raiz de U2 mais V2, na hora que você faz todas as contas aqui, deriva em relação a U e V e tudo mais, é a equação das segundas derivadas em coordenadas polares, né? Essa equação, ela vai ficar... Tem que fazer um pouquinho de conta, né? Você calcula a segunda derivada em U, primeira, segunda, derivadas mistas e tudo mais. A gente tem as expressões para isso no livro. Então, eu vou dizer que, nesse caso, o HC0 equivale a gente ter
uma equação diferencial dependendo só de R, né? Então fica uma coisa assim, uma equação diferencial de segunda ordem, em R, né? Em G, que depende só de R, menos 1 elevado a ni, vezes G' de R ao quadrado. Tudo isso aqui, esse segundo fator, a segunda parcela é dividido por R, né? Então, é um tipo de EDO famosa, né? Uma equação do tipo Bernoulli, e tem um truque padrão para resolver isso, né? Você já viu no curso de equações diferenciais. A gente chama temporariamente H de G', que é o que a gente chama método de redução de ordem, né? Essa EDO de segunda ordem, porque isso dá para fazer aqui porque só tem as derivadas de G, não aparece a própria G, né? Então eu consigo reduzir a ordem, essa equação vira uma coisa do tipo H' mais, o que eu vou ter? H' sobre, aqui não, H, né? Só G', H sobre R, mais menos 1 elevado a ni, aqui eu vou ter o G' ao cubo, ou seja, H ao cubo de R sobre R também, né? Então isso aqui é dando zero. Dividindo tudo por H ao cubo, né, é o método que a gente usa para resolver essas equações, a gente fica com H, eu vou omitir o parâmetro R, tá? H menos 3, H' mais, eu estou multiplicando por H menos 3, aqui vai ficar H menos 2, né, 1 sobre R, H a menos 2, mais a constante não, né? Depende de R esse cara aqui também. Menos 1 ali, R, igual a zero. E aí, o truque é o clássico, né? A gente chama agora de W a função 1 sobre H ao quadrado. E vai ficar com a seguinte coisa. O W' vai dar menos 2 H', H menos 3, que é o cara que aparece aqui a menos de uma constante, né? Então essa equação, eu vou conseguir escrever ela multiplicando tudo por R para eliminar esse cara. No denominador a gente vai ter R vezes W' menos 2 W igual a uma constante lá que é 2 menos 1 elevado a ni, tá bom? Então essa aqui é uma equação agora de primeira ordem, e é fácil de resolver com fator integrante, né? Eu quero tentar escrever esse cara aqui como uma derivada de um produto, e o fator integrante aqui vai ser exatamente R menos 3, né? Então se eu multiplico, você lembra disso, né? Eu tenho uma W, derivada de W, e alguma coisa aqui que tem o W. Então, quero multiplicar isso aqui por alguma função de modo que isso aqui se escreva como uma derivada de um produto. E aí eu vou ter um f vezes g' igual a alguma coisa que integra dos dois lados e resolver o problema, né? Então, o fator integrante aqui é r a menos 3. Você multiplica por r a menos 3, você vai ficar com w' sobre r ao quadrado. E aqui menos 2 sobre r ao cubo w. Isso é exatamente a derivada de w sobre r ao quadrado, né? Vou escrever isso por extenso para você ver o que está acontecendo. W' sobre r ao quadrado menos 2 sobre R3W igual a 2 menos 1 a ni dividido por r ao cubo. Então, isso aqui é a derivada do produto, w sobre r ao quadrado. E aí, o que a gente faz? W vezes 1 sobre r ao quadrado derivada, eu integro isso e passo r ao quadrado multiplicando, né? A expressão que a gente vai obter é exatamente W, dependendo de R, né? Menos 1 elevado a ni mais 1, mais
a constante de integração vezes r ao quadrado, tá? Então tem a função w, e aí a gente começa, pode voltar. Se eu tenho w, eu sei quem é h, e se eu sei quem é h, eu descubro a g integrando de novo. Então, nos vários casos que a gente tem, né, se eu estou em R3, o que quer dizer? Por exemplo, eu não posso ter o C menor ou igual que zero, né? Por quê? Porque se eu tiver o C negativo, esse cara aqui com certeza eu vou estar com n igual a zero, então isso aqui é menos 1. Então o W é negativo, só que se o W é negativo, o H não existe, né? Então C menor ou igual que zero não tem. Então eu vou trabalhar no caso onde o C é uma constante estritamente positiva, e aí a gente vai ter que o H de R é 1 sobre... Como é que fica isso? 1 sobre a raiz de W, né? Então vai dar mais ou menos 1 sobre a raiz de menos 1, aqui vai trocar o sinal, né? Vai ficar C vezes R ao quadrado menos 1. Aí você precisa integrar esse cara, né? Que é a G, que é a função que eu estou procurando. Aí integra isso. O truque é fazer aquelas mudanças de variável clássicas, né? Bota uma tangente ou uma secante aqui e aí a coisa funciona bem. E aí você vai concluir que a G tem que fazer essa conta, dá o log de alguma coisa, que é exatamente... A conta está aqui no nosso texto, né? Raiz de C vezes raiz de C r ao quadrado. A figura que eu mostrei para vocês na aula passada era com C igual a 1, né? Tudo isso aqui é fora do log. Sobre raiz de C mais uma constante de integração qualquer, tá? Então o que acontece? E R, obviamente, tem que ser... vai estar num domínio que faz com que essa coisa aqui seja positiva, né? Então eu quero que C vezes R ao quadrado menos 1 maior do que zero. Então isso implica que o R ao quadrado tem que ser maior do que 1 sobre C. Tá bom? E bom, o R é positivo por decreto, né? Então o que acontece? O domínio dessa função, né, quando eu for olhar para o gráfico, ela está definida fora de um círculo centrado na origem de raio 1 sobre C. Então se eu pegar aqui no R3, eu vou ter que a minha superfície vai estar definida fora desse disco contendo a origem, e o que a gente viu, se você fizer o gráfico disso, você vai obter uma superfície aqui, disco aberto, né? Ela tem um crescimento, obviamente está aqui na expressão, logarítmico, né? Então, ela tende para o infinito bem devagarzinho, e o que dá para mostrar é que isso é uma reparametrização de um catenoide, tá? Ou seja, essas curvas que você está vendo aqui são catenárias, tá? Ou seja, gráficos de funções cosseno hiperbólico. E como é que você faz para ver isso? Pega essa equação, troca, por exemplo, u igual a zero, vai ficar uma função dependendo só de v, e aí você vai ver que essa g que está aqui vai ser o gráfico do arco cosseno hiperbólico, tá bom? Então, o que você vai ter é, tirando o y como função de z, é o gráfico de um cosseno hiperbólico, mas só a parte com z positivo, né? Tá bom? Então você olha no z positivo, y vai ser cosseno hiperbólico de z, tá? Esse número aqui vai estar, depende obviamente do valor de c e de r, o ponto onde ela cruza os eixos, né? Tá bom? Então, essa é a única superfície com simetria, ou melhor, dizendo,
que os cortes por planos horizontais são círculos no R3, que é uma superfície mínima e gráfico, tá bom? Se você fizer essa mesma conta no L3, tem que tomar um cuidadinho, né? No L3 você já não tem mais essa restrição, né, do C ser positivo, porque o que vai acontecer é que o tipo causal de uma superfície parametrização de Monge, como é que é? Quem determina se uma superfície desse tipo é espaço ou tempo no L3 é a norma do gradiente no R2, né? Esse gradiente é um vetor que está no R2. Então, só para enfatizar, aqui é a norma euclidiana, mas lembra que aqui está no plano z igual a zero, que é um plano com a métrica usual do R2 positiva definida. A gente já fez essa conta, né? Isso aqui é exatamente o módulo da derivada da g. Isso você verifica, deriva aqui em relação a u, em relação a v, faz toda a continha, dá certo, e aí o que acontece? Esse cara é que controla o tipo causal da superfície, né? A gente viu que se o gradiente tiver norma maior do que 1, a superfície é de tipo espaço. Desculpa, de tipo tempo. Se o gradiente for menor do que 1, ou o contrário, se a norma do gradiente for 1, é exatamente tipo luz, né? Então, o que vai acontecer aqui é que o g', quem que é? O g' é a derivada do h. Então, eu vou olhar para o módulo do h. E cadê a função? O w está aqui. Então, o h vai ser 1 sobre a raiz quadrada disso. Eu vou ter que tomar cuidado com o sinal, né? Então, se o teu número c for negativo, a gente vai ter que a superfície vai ser de tipo tempo. Tá bom? Se o c for positivo, ela é de tipo espaço. E em cada um dos casos, né? Por exemplo, quando c é negativo, você vai fazer todas as contas, a expressão você vai voltar, integrar tudo, mais ou menos o mesmo tipo de conta que você fez aqui. A gente chega que quando c é positivo, a gente tem que a g é uma coisa do tipo mais ou menos. Aí depende, mais ou menos é pegar essa metade de cima ou metade de baixo do catenoide aqui, né? Aqui vai dar 1 sobre raiz de c do arco seno hiperbólico de raiz de c vezes a constante, mais uma constante de integração. E no outro caso, quando a superfície é de tipo tempo, a gente vai ter que a g vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de c, aí não o arco seno, mas não o arco seno hiperbólico, mas só o arco seno, raiz de c vezes r, mais uma constante. Acho que era isso. Isso mesmo, tá? É bom, para ser negativo, é claro, aqui você vai colocar a raiz de menos c. Então, o que a gente vê é exatamente isso, né? Que tem certos domínios. Então, por exemplo, aqui eu não posso ter esse cara definido no c igual a zero, por quê? No r igual a zero, perdão. Porque no r igual a zero, isso aqui fica singular, né? A derivada dessa função não é zero. E aí, o que acontece é que você vai ter um bico na origem, quando r igual a zero. Então, se eu quero uma superfície regular, eu preciso tirar o ponto UV igual a 0, 0. Então, de novo, ela não está definida no plano todo. Então, isso não contradiz o teorema de Bernstein, né? A anterior também é uma superfície que é um gráfico mínimo. E por que não é um plano? Não é um plano porque não está definido em todo o R2. Essas duas aqui é a mesma coisa, tá? Você é obrigado a tirar a origem, porque a origem vira um ponto singular da superfície. Se eu quero superfície regular, então não funciona, tá bom? É um exercício de cálculo aqui, ficar fazendo essas integrais.
podem fazer se quiserem, se não quiserem não precisa. Mas é sempre bom você conseguir coisas explícitas, né? Então, é uma teoria interessante procurar gráficos que sejam superfícies mínimas. Né? Você vai ter que resolver aquela EDP e aí você pode botar condição de fronteira, alguma coisa assim. Você vai ter problemas interessantes porque você vai estar esbarrando numa equação quase linear, né? Não é uma equação parcial linear. Então não tem muita teoria feita para isso, porque o problema é naturalmente difícil. Tá bom? Então vamos tentar começar a falar agora de curvas em superfícies e tentar fazer alguma conexão e alguns exemplos com classes importantes dessas curvas, né? Então a ideia é mais ou menos a seguinte: você tem a tua superfície, tem lá uma parametrização dela no R3, né? Pode ter parametrização. O que eu estou interessado em olhar uma curva, tal que a imagem dessa curva está contida em R. E a gente já viu que se você tem uma parametrização x da sua superfície, eu posso supor aqui que a minha curva tem a imagem inteira contida dentro de uma parametrização, né? Então x sai de u chegando em x de u contido em m, esse meu aberto que eu desenhei como v ali em cima. Você consegue escrever alfa como sendo a parametrização x calculada numa curva aqui no plano, né? Então, por que tem essa curva? X é um homeomorfismo, né? Então você puxa a curva alfa pela inversa da x para o plano, você vai ter aqui uma beta de t, onde beta de t é uma certa curva que a gente parametriza no plano UT-VT, com t pertencente a algum intervalo e beta de t pertencente a u para todo t, tá bom? Então, a ideia é a gente estudar propriedades geométricas ou como essa curva se relaciona, as entidades geométricas da curva, que são a curvatura e a torção, como que a curvatura e a torção da curva se relacionam com a curvatura da superfície em si, né? Ou, em particular, como a curvatura da curva se relaciona com as curvaturas principais da superfície quando as curvaturas principais existem, né? Se o shape operator é diagonalizável, será que a gente consegue escrever a curvatura da curva em termos das curvaturas principais da superfície? A gente vai ver que sim, né? E aí tentar estudar essa relação da curvatura da curva com as curvaturas principais da superfície em algumas classes importantes, né? Então, para motivar, quer dizer, eu vou dar a definição e depois eu vou motivar ela com a situação geométrica do R3, né? A gente vai definir o que é a curvatura normal de um ponto, tá? Como é que a gente define isso? E depois eu vou motivar por que eu estou chamando de curvatura normal, né? Então a gente pega, como sempre, uma superfície no R3-ni, regular e não degenerada, como sempre. Pega uma aplicação de Gauss, N. E o que a gente faz? Se eu tenho uma superfície regular, escolhi a aplicação normal de Gauss, eu tenho como calcular a segunda fórmula fundamental e o fato da superfície regular e não degenerada, eu tenho uma primeira fórmula fundamental que também é não degenerada. Então, para cada ponto P em M, eu vou definir o que a gente chama de curvatura normal no ponto P como sendo a seguinte aplicação. A curvatura normal no ponto P, vamos escrever só Kn, tá? Ela vai ser uma aplicação, um número
que come um vetor no TPM, mas não TPM inteiro, que devolve um número real, né? Vamos chamar de TPM. A gente botou um símbolo aqui no texto, pode ser uma daguinha assim, né? Dada pelo seguinte: a curvatura normal no ponto P aplicada num vetor V é nada mais nada menos que a segunda forma fundamental escalar no ponto P calculada em V dividido pela primeira forma fundamental. E na hora que eu faço isso, você imagina o que quer dizer essa daguinha no TPM, né? Estou pegando V no TPM com a adaga. O que quer dizer isso? Isso é o conjunto dos V's no TPM que não seja um vetor nu, tá bom? O fato da superfície ser não degenerada garante que essa aplicação não estou correndo risco de dividir por zero aqui, né? Tá bom? Né? O único jeito, se a superfície é não degenerada, a primeira forma fundamental é não degenerado, isso quer dizer que ela vale zero num vetor V, se só se esse vetor V é o vetor nulo. Então, esse objeto geometricamente está bem definido. O que se observa rapidamente é que independe da direção, independe do múltiplo de V que eu pego, né? Se você pegar um múltiplo de V no TPM daga, a daga você vai ter que esse cara não muda, né? Então, por que isso? Por conta de aqui você ter um lambda em cada uma das entradas do produto interno. Você vai ter lambda V, produto interno, com menos dn de lambda V, então sai um lambda da primeira, da dn sai um lambda, sai do produto, sai um lambda ao quadrado aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar o produto de lambda V por lambda V, também sai um lambda ao quadrado no denominador. Então, é fácil ver que o Kn em lambda V é a curvatura normal em V. Tá certo isso? Tranquilo? Só uma dúvida. Fala. Porque mesmo que o espaço pode ser, o espaço único pode ser não degenerado, né? Uma fundamental, não seria possível ainda ter um vetor tipo luz? Você tem toda a razão aqui. Eu quero tirar não só o vetor nulo, né? São os vetores tipo luz. Você tem toda a razão, desculpa. V não é luz. Porque você pode, por exemplo, se o espaço tangente for espaço tipo tempo, vai ter vetores tipo luz ali. Então a gente tira esses caras fora. Tá bom? Isso quer dizer que é a definição exata de que a primeira forma fundamental não é zero. Tá, obrigado, Tuar. Você tem toda a razão. Pega um vetor tipo luz, dá pau aqui, né? Então, se a superfície for tipo espaço, não tem problema. O TPM daga é o próprio TPM. Agora, se ela for de tipo tempo, o que a gente está tirando ali são exatamente duas direções, que são as direções tipo luz, naquele plano, que é o plano tangente à superfície no ponto. Tá? Perfeito. Então vamos ver como é que a gente interpreta geometricamente esse número. Por que eu estou chamando ele de curvatura normal num ponto? E para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar olhar o que significa a curvatura normal quando esse vetor V é um vetor tangente a uma curva que passa pelo ponto P, né? Então pega alfa, uma curva definida no intervalinho suficientemente pequeno, chegando em M, tal que alfa de 0 é P e alfa' de 0 é V. Tá? Então, o que é a curvatura normal calculada nesse vetor V? Isso é a curvatura... Vamos pegar alfa parametrizada por comprimento de arco, né? Vamos pegar ela admissível e com velocidade unitária.
Só para o denominador ficar bonitinho aqui, né? Então, isso aqui vai ser a curvatura normal no alfa' de 0. E o que é isso por definição? É a segunda forma fundamental no V, então isso é menos dn no ponto alfa de 0. Podia ser em qualquer ponto da curva, né? Aplicado em alfa'. Isso aqui eu podia deixar em qualquer ponto S, vai. Não faz muita diferença. Bateu a porta aí, desculpa. Alfa' de S. Eu vou dividir pela norma da alfa' que eu estou pegando igual a 1, né? Curva unitária. O que é isso aqui? A gente usa o truque de sempre, né? Eu posso... O alfa' é um vetor tangente. Então, a gente sempre tem aquela coisa, né? N com alfa', isso é 0. Né? Então, se você deriva, uma das parcelas da derivada está aqui. A outra é exatamente o N, produto escalar com alfa duas linhas. Aqui, como já está com o sinal de menos na frente do dn, eu posso trocar isso simplesmente por N ao longo da curva, calculado em S, e passa a derivada para o lado de lá. O sinal de menos já veio de graça. A gente vai ter isso aqui. O que precisa arrumar aqui vai ter o alfa' por alfa' é exatamente o tipo causal da curva, né? Se a curva for tipo tempo, isso aqui é menos 1, então teria um epsilon alfa aqui embaixo, só que o epsilon alfa está no numerador e no denominador, é a mesma coisa. Então a gente vai ter isso aqui, e o que é esse cara? Se essa curva é unitária, esse aqui é exatamente o vetor tangente à curva, derivado. A gente sabe das equações de Frenet que o T' é a curvatura vezes N. Então o que eu tenho aqui é epsilon alfa vezes a curvatura da curva no ponto vezes o produto escalar. Aqui é legal isso. É o vetor normal à superfície no ponto, produto escalar com o vetor normal à curva no ponto S. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Se você tem a tua curva contida na superfície, eu tenho o campo normal à superfície e tenho o triângulo de Frenet da curva. Eu vou até fazer em outra cor aqui, né? Você tem esse aqui, é o tangente, é o T alfa. Eu posso ter o N alfa em algum outro lugar aqui, não precisa ser exatamente o vetor normal à superfície. Quando isso acontecer, vai ser uma coisa bem importante. E tenho o binormal aqui, por exemplo. Tá? Deixa eu ver se tá obedecendo a regra da mão direita, pelo menos, né? Para a base ficar positiva, tá bom? Então, o que a gente tem é uma relação. O que a curvatura normal dá para gente? Ela está ligada com a componente do vetor normal do triedro de Frenet da curva na direção do vetor normal à superfície. Esse cara aqui é o coeficiente da projeção ortogonal de um vetor na direção do outro, se você quiser. Tá? Então, essa é uma primeira interpretação geométrica e uma primeira relação entre a curvatura normal da curva e a curvatura da curva como curva no R3. E aí o que você espera é que, obviamente, esse cara aqui vai depender das curvaturas principais da superfície, se elas existirem, né? Justamente porque K1 e K2, as curvaturas principais, vão ser os autovalores do shape. Tá bom? Então, em vista disso, né, quer dizer, se você está com a tua superfície no R3, por exemplo, esse produto escalar esse produto escalar aqui como esses dois vetores são unitários, ele é o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, o N alfa e o N da superfície aqui, né? Então, isso aqui eu posso escrever que a curvatura normal da curva em qualquer ponto, na direção tangente a essa curva, no R3 o epsilon alfa é 1, né? A
curvatura da curva, como curva no R3, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor normal à superfície no ponto α de S e o vetor normal do triedro de Freinet da curva. Então, nesse momento eu consigo, por exemplo, ter... Mais para frente a gente vai falar disso, né? Mas eu consigo ter... Se eu sei que a minha curva está contida em uma superfície, eu tenho naturalmente o triedro de Freinet para essa curva, está ali, em laranja, e consigo construir um outro triedro, um outro referencial ortonormal ao longo da curva que respeita ou leva em conta o fato dela estar contida na superfície. Por exemplo, você tem o tangente à curva, o normal à superfície, e eu pego uma direção que seja, por exemplo, se a curva for tipo espaço ou tempo, um cara que esteja no complemento ortogonal ao plano gerado pelo vetor tangente à superfície e o vetor normal, o tangente à curva e o normal à superfície. E eu vou ter um referencial que a gente chama de referencial de Darboux. E eu poderia tentar escrever os vetores, as derivadas dos vetores do referencial de Darboux em termos do próprio referencial de Darboux e fazer uma teoria análoga que a gente fez para as curvas livres no espaço, vamos dizer assim, para curvas que estão contidas numa superfície, levando em conta que eu tenho uma escolha privilegiada a priori de vetor normal, né, que é o normal à superfície. Tá bom? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa, e aí a conclusão imediata aqui é que se você tem, por exemplo, que o θ é 0 ou π, certo? O que isso quer dizer? Que o vetor normal à curva tem a mesma direção do vetor normal à superfície, você vai ter que a curvatura normal e a curvatura da curva são iguais em módulo, né? Por exemplo, se os dois têm a mesma direção e sentido, o kn no alfa' é igual à curvatura da curva. E, por exemplo, se o θ é igual a π sobre 2, o que quer dizer isso? Quer dizer que o vetor n-alfa está no plano tangente à superfície. Então, se o vetor normal do triedro de Freinet mora no plano tangente à superfície, eu vou ter que a curvatura normal dessa curva é zero. E a gente vai dar um significado geométrico, físico, para essas duas situações, tá? Logo mais. Você consegue fazer coisa análoga, né? Se você tiver no L3, se a superfície for de tipo espaço, né? O que vai acontecer? Como é que funciona isso? O teu vetor normal vai ser um vetor de tipo tempo, e aí o que vai acontecer? Não o n-alfa, né? O n bola alfa, que é o vetor normal à superfície em cima da curva, é de tipo tempo. E aí o que vai acontecer é o seguinte: se você tiver que o vetor normal à curva também for de tipo tempo, né, se o n-alfa do triedro de Freinet é tipo tempo também, a gente tem dois vetores de tipo tempo no L3 e valendo essa fórmula. Então o que eu posso fazer? A gente tinha lá do capítulo 1, né? Quando você tem dois vetores de tipo tempo, você tem o cosseno hiperbólico, o ângulo hiperbólico, que é dado pelo cosseno hiperbólico desse ângulo igual a esse produto dividido pela norma dos dois caras. Que no caso que são unitários, então é 1. Né? Aí a gente escreve eu vou ter o cosseno hiperbólico. Existe um único número real φ, tal que positivo, né? Tal que o cosseno hiperbólico desse número φ é
produto interno desses dois vetores de tipo tempo. E aí a coisa muda um pouco, né, de figura. O que você vai ter então é que a superfície ser de tipo espaço implica que o epsilon alfa é tipo espaço, né? O que você vai ter é que a curvatura normal na direção desse vetor vai ser exatamente como esses caras são de tipo... Esse produto aqui vai ser menos 1, né? Porque são dois vetores de tipo tempo, então eu vou ter menos, o epsilon alfa é 1, vai ficar menos a curvatura em S vezes o cosseno hiperbólico de φ. E aí esse cara aqui, o único jeito desse cara dar 1 é quando o φ for 0, né? Ou seja, se o ângulo hiperbólico entre os caras é 0, né? E portanto eles são paralelos, é o único caso em que você vai ter que as curvaturas normais têm módulo igual. Tá bom? Tá claro isso? A intuição geométrica por conta dessas observações aqui? Se você quiser pensar no R3, eu já vou dar um exemplo um pouquinho melhor, né? Mas se você pegar, se a M for uma superfície de tipo tempo, aí você fica meio bambo aqui, né? Porque se a N for tipo tempo, o normal, a superfície vai ser de tipo espaço e você não consegue ter uma interpretação em termos de ângulo para esses vetores, né? O N alfa normal, a curva, a superfície vai ser um vetor de tipo espaço e o normal, a curva, pode ser ou de tipo espaço ou de tipo tempo. E aí você não tem interpretação geométrica por produto interno desses dois vetores. Se for de tipo espaço, você faz uma coisa, se for de tipo tempo, você faz outra, né? Então, um resultado que tenta coletar mais ou menos tudo isso que a gente viu aqui é o que a gente chama de teorema de Ménier, que diz o seguinte: vamos pôr o nome aqui, né? Esse foi um matemático que primeiro estudou superfícies mínimas, né? Então, como sempre, você vai começar com uma superfície no R3-ni, regular, não degenerada. E o que a gente vai dizer? Eu posso definir o que é a curvatura normal de todas as curvas, né? O que eu quero dizer mais precisamente é o seguinte: a curvatura normal, ela não depende. Eu posso definir a curvatura normal de uma curva num ponto, observando que a curvatura normal naquele ponto não depende da curva alfa específica que eu estou usando, mas somente da direção tangente. Então, se todas as curvas que passam pelo ponto P da superfície e você tem que todas essas curvas têm a mesma direção tangente, então a curvatura normal da curva naquele ponto é a mesma, né? Então a curvatura normal não depende da curva, mas sim somente da direção tangente da curva naquele ponto. A gente viu que ela não é sensível à escala do vetor, multiplicação por escalar. E se eu pego quaisquer duas curvas que têm o mesmo vetor tangente no ponto, a curvatura normal dessas curvas vai ser a mesma, né? Se P pertence a M, todas as curvas passando por P com... Não precisa ser o mesmo vetor tangente, né? Basta que seja a mesma reta tangente, né?
Você fala assim, depois que a gente fez essa discussão toda, parece meio bobo, né? Mas tem que pensar que isso aqui o cara fez no final do século XVIII, né? 1700 e um monte, assim, quase 1800. Então, não é... vale a pena chamar de teorema por questões históricas, apesar de ser uma observação que a gente faz aqui em poucas linhas, né? O que a gente tem, como é que eu consigo relacionar a curvatura normal de uma curva com as curvaturas principais? Isso é uma relação interessante, também famosa, é um teorema atribuído ao Euler, né? São as fórmulas de Euler para curvatura. Como é que eu escrevo a curvatura normal de uma curva em termos das curvaturas principais quando elas existem, né? No R3 elas sempre existem. A gente consegue estender esse resultado para superfícies no L3, desde que o shape operator seja diagonalizado, né? Então, pega de novo uma superfície no R3 regular não degenerada. Vamos fixar um ponto P na superfície e N aplicação de Gauss também já pré-estabelecida, né? Que eu vou supor que a diferencial, né, o mapa de Weingarten, seja diagonalizada. Diagonalizada, tá bom? Então, seja diagonalizável, vamos dar um nome para os autovetores, com o 1 e o 2 no TPM, autovetores unitários dela, tá bom? E aí, para esse autovetor, ele vai estar associado a algum outro valor, vou chamar de K1 de P. Esse cara aqui eu vou chamar de K2 de P, o autovetor que tem o autovalor que tem o 2 como autovetor. Esses caras são as curvaturas principais, né? Então vale as seguintes fórmulas, né? Se a tua M for uma superfície de tipo espaço, vou escrever meio misturado aqui, espaço lá e que não dá certo, né? M de tipo espaço, o que vai acontecer? Se você escreve sempre qualquer vetor tangente, eu posso pegar um vetor unitário, né? Esse cara aqui unitário, todo vetor unitário tangente à tua superfície você consegue parametrizar em termos dos vetores 1 e 2, né? O desenho típico, você sabe que esses autovetores, como ADN é autoadjunta, esses autovetores são ortogonais, né? Estou pegando unitário, ortonormais. Então qualquer vetor V que seja unitário, eu escrevo em função desse ângulo θ com o eixo gerado pelo vetor 1, né? Então eu posso escrever o V em função desse ângulo θ como sendo cosseno θ o 1 mais seno θ o 2. Então, se o V se escreve assim, ou seja, se o V faz ângulo θ com o 1, a curvatura normal do vetor calculada no vetor V, que na verdade eu posso só escrever em termos de θ por conta do teorema de Ménière, né? Esse cara depende só da direção e não do tamanho do vetor V. Então o Kn de θ vai ser escrito como, bom, isso aqui é o Kn do vetor Vθ, θ determina o vetor V, então esse cara vai ser
justamente K1 de P vezes cosseno ao quadrado de θ mais K2 de P vezes seno ao quadrado de θ. Tá bom? Então, a curvatura normal, eu vou tentar fazer um desenho disso já, ela é determinada a partir do ângulo que aquele vetor faz com as direções principais da superfície. Então, vou tentar ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Suponha que você tenta a superfície, tá? Vou pegar um ponto P aqui, você pega o vetor normal, tem o plano tangente. O que vai acontecer? Estou desenhando isso no caso de superfície tipo espaço, no R3. Eu vou ter duas direções normais aqui. O 1 e o 2. E o que eu estou dizendo? Que se você pega qualquer vetor V unitário, esse ângulo θ vai determinar a curvatura normal nessa direção. E o que isso quer dizer, né, do ponto de vista concreto? Olhando para o teorema de Ménière de novo, se você pega o plano gerado pelo ponto P e os vetores normal da superfície e o vetor V, né, eu tenho esse plano aqui, não sei se vai ficar bom o desenho, mas você tem o plano que é o P mais o span do normal à superfície junto com o vetor V, esse cara vai cortar a superfície numa curva que tem o vetor V como vetor tangente, né? Então isso aqui é uma certa alfa. Quem que é essa alfa? A imagem dessa curva é a interseção de M com esse plano, né? E aí o que a gente tem é que a curvatura normal dessa curva, alfa, é um número kn de θ. Então o que eu estou dizendo? Que, não sei se você consegue imaginar isso, você pode, em cada ponto da superfície, você pega todos os planos que contêm o vetor normal a essa superfície e vai variando as direções tangentes. Você vai tendo a interseção desses planos com a superfície, produzindo diversas curvas, e eu estou te dizendo como calcular a curvatura normal dessas curvas. E se você sabe a curvatura normal dessas curvas e consegue construir o vetor normal do triedro de Frenet, você recupera a curvatura da curva, né? No caso, superfície tipo espaço. Você sabe esse número, se você sabe, esse θ aqui não é o mesmo de antes, né? Esse θ é o ângulo entre os normais. Se você conseguir descobrir esse ângulo também, você consegue recuperar a curvatura da curva como curva do R3 em função da curvatura normal. Tá bom? Bom, e aí uma observação óbvia aqui, né? A curvatura normal da curva em módulo é sempre menor do que a curvatura da curva como curva no R3. Então, um cara que está em cima da superfície, ele sente a curvatura daquela curva como um número sempre menor do que a curvatura de um cara que está no R3. Tá? Então, pensa assim, para facilitar a tua ideia, a interpretação geométrica disso, pega uma superfície, por exemplo, a esfera, e olha para curvas que têm a imagem contida na esfera. Por exemplo, grandes círculos, né? A interseção da esfera com planos que passam pela origem do ambiente. Essa curva é uma dessas curvas realizadas dessa maneira. Tá? E aí o que eu estou dizendo é que no R3 eu vejo essa curva como sendo uma curva de curvatura constante igual a 1 sobre o raio da esfera, que ela é uma curva plana, é um círculo contido naquele plano, então a curvatura é 1 sobre o raio. E quem está dentro da esfera vai enxergar essa curva como uma curva com curvatura menor do que a que eu estou vendo, ou seja, para ele vai ter a sensação de que essa curva se curva menos, ela fica mais parecida com uma reta, né? E o que a gente vai ver depois é que exatamente a intuição é essa, né?
Nesse exemplo concreto, essa curva que eu vejo como uma circunferência com curvatura igual a 1 sobre o raio, o habitante da esfera vai sentir aquilo como uma curva de curvatura bem menor, na verdade curvatura zero. Para ele, aquela curva é uma reta e para mim ela é uma circunferência, tá bom? Então, nos casos em que passar esse enunciado para o caso que a superfície, que a curva e a superfície é de tipo tempo, e aí a curva alfa, ou esse vetor tangente, ele pode ser um vetor unitário de tipo tempo ou de tipo espaço, né? Então, o que vai acontecer? Se você tem que a n é de tipo tempo, como é que fica isso, né? Se você tem um V unitário, unitário quer dizer de comprimento 1, né? Unitário em TPM, tem duas opções, né? Se escreve como sendo uma coisa do tipo V de θ, ou φ, né? Para não confundir. V de φ como sendo mais ou menos cosseno hiperbólico de φ vezes o 1 mais cosseno hiperbólico de φ vezes o 2. Se V é tipo, esse aqui é tipo espaço, né? Esse norma de V por V vai dar cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado vai dar 1. Então, se V é tipo espaço e V de φ, eu vou trocar essas coordenadas, né? Eu vou pôr seno hiperbólico na primeira e cosseno hiperbólico na segunda. Mais ou menos. Aqui o que isso quer dizer, esse mais ou menos? Aqui quer dizer se o cara está futuro ou passado dirigido, né? Aqui é se ele está do lado, no semiplano, lado direito ou lado esquerdo, né? O cosseno hiperbólico de φ, o 2, se V é tipo tempo. E aí, em cada um desses casos, o que a gente tem? A curvatura normal, vamos chamar assim de ESP, né? Que vai ser a curvatura normal de um vetor do tipo espaço, em termos do ângulo φ, vai ser K1 de P vezes cosseno hiperbólico ao quadrado menos K2 de P vezes seno hiperbólico ao quadrado de φ, e a curvatura normal, se o vetor V for um vetor de tipo tempo, em termos do ângulo φ, sai com a fórmula trocada, né? Vai ficar menos K1 de P seno hiperbólico ao quadrado de φ mais K2 vezes no ponto P vezes cosseno hiperbólico ao quadrado de φ, tá bom? Vou demonstrar isso só no caso tipo espaço. No outro é totalmente análogo, você só vai trocar a identidade trigonométrica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado 1 igual a 1 por cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1, tá? E o que acontece em particular, né? Se você tem um ponto umbílico, o que era um ponto umbílico mesmo? Era um ponto onde a segunda forma fundamental era um múltiplo da primeira, e portanto, nesse caso aqui, o que a gente vai ter que a curvatura normal, que é esse quociente, vai ser constante, né? Porque, em particular, K1 e K2 vão ser iguais, e portanto eu vou ficar com uma coisa que vai ficar, a curvatura normal vai ser igual a essa curvatura, igual ao alto valor, né? Vai ficar K1 vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, ou seja, Kn de θ é igual a K1.
que é igual a K2. Ou seja, em todos os cortes por planos normais da superfície, ela se curva do mesmo jeito. Essa é a interpretação geométrica para a curvatura normal num ponto umbílico. Né? Então, deixa eu escrever isso. Se P em M é umbílico, então a curvatura normal é constante. Constante quero dizer, ela não depende de θ, tá? Se muda de ponto, em princípio ela poderia mudar. Isso é um outro resultado interessante também, né? O que eu estou dizendo é que em cada ponto, em todas as direções, a superfície se curva do mesmo jeito. Aí um problema natural é, se ela for totalmente umbílica, será que ela se curva do mesmo jeito em todas as direções e em cada ponto? E mudando de ponto, ela também se curva do mesmo jeito em todas as direções? A gente consegue responder essa pergunta já, né? Tá bom? Então vamos tentar mostrar isso no caso euclidiano, ou pelo menos tipo espaço, né? É uma coisa relativamente simples. Então vamos lá. A curvatura normal. Por definição, em θ, o que ela é? O vetor é unitário, né? Então basta pegar o quociente aqui, o cara que está aqui embaixo, a primeira forma fundamental, para o vetor V escolhido vale 1, né? Vetor unitário. Então basta pegar o numerador, isso vai ser menos dn no ponto P calculado no vetor V, que é cosseno 1 mais seno θ U2, produto interno com ele, né? Cosseno θ U1 mais seno θ U2. Aí você abre tudo isso aqui por linearidade, né? A diferencial é linear, então isso aqui vai ficar, por exemplo, cosseno θ menos dn1 menos seno θ menos dn2. Aí você distribui com o segundo termo, vai ter um cosseno ao quadrado menos dn1 com 1. Só que você sabe que o 1, por hipótese, é um alto valor, alto vetor, associado ao alto valor K1. Vai ficar menos dn de 1, produto com o 1, isso é K1 vezes o vetor 1 por ele mesmo, que é unitário, então vai dar K1 vezes cosseno ao quadrado de θ, K1.P, vai. Aí, os mistos, vai ter sinal trocado, né? Aqui vai ter um menos com cosseno e seno, aqui vai ter um menos com seno e cosseno, e na hora que você distribuir do outro lado vai cancelar todo mundo, e vai sobrar um dn com seno de U2, e esse aqui também. Aqui, na verdade, você observa os termos mistos, né? Você vai ter o dnp U1 com U2, né? Que cancela. O dnp U1 é K1 vezes 1, produto interno com 2 é 0, porque 1 e o 2 são ortogonais. Então, os termos mistos com cossenos e senos cancelam, porque 1 e o 2 são ortogonais. Aí K2 de P vezes seno ao quadrado de θ. Tá bom? Os outros, a conta é bem análoga. Não acho que não precisa fazer. Essa aqui você tenta fazer, consegue. Mas uma coisa que é legal, né? Uma outra maneira de interpretar geometricamente em vista dessas fórmulas, o que se percebe? A curvatura normal é essa expressão, né? O que a gente conclui? Qual é o valor máximo do Kn? Né? Quando Kn atinge máximo e quando Kn atinge mínimo. Para cada ponto P fixo, isso aqui é um número, K2 de P é outro número, tem uma função que depende de θ via funções trigonométricas. Então, basta derivar, né?
Então, as direções onde a curvatura normal é máxima e mínima vão ser exatamente as direções θ igual a 0 e θ igual a π sobre 2 aqui. A gente faz isso rapidinho, né? Deixa eu tentar escrever um enunciado curto, né? Então, nas mesmas condições, o que são as mesmas condições? Superfície regular, não degenerada, com shape operator diagonalizável, né? Então, nas mesmas condições, os pontos críticos de Kn, θ em P são exatamente as direções principais, ou seja, quais são as direções onde Kn é um ponto crítico, né? Por que eu estou falando ponto crítico e não máximo e mínimo? Eu já discuto, né? São as direções principais, ou seja, as direções principais, né, pelo desenho que a gente fez aqui, né, quando, ou por essa fórmula, quando θ é igual a 0, eu tenho que o V é o 1, quando θ é igual a π sobre 2, eu vou ter que o V é o 2. Desculpa o barulho aí, bater alguma coisa na porta. Então a gente tem essa coisa, e aí a demonstração é derivar aquilo ali em θ, né? Pelo menos do primeiro caso. E por que eu estou falando ponto crítico e não máximo e mínimo? Pelo seguinte, no caso de superfícies de tipo espaço, eu vou ter que essa função aqui tem imagem, a curvatura normal tem imagem limitada, né? Você tem uma soma de duas coisas que são limitadas. Já no caso das superfícies de tipo tempo, esses caras aqui explodem para infinito, né? Então eu não posso dizer que uma certa é um ponto de máximo ou de mínimo, porque eu não garanto que eu estou num conjunto compacto, mas você olhar um desenho do plano tangente, né? Nesse caso aqui, quando eu estou superfície é de tipo espaço, o que eu estou descrevendo é exatamente uma circunferência com no referencial o 1, o 2, né? Se for uma superfície de tipo espaço que não está no R3, essa métrica vai ficar um pouquinho diferente, mas no final das contas o que muda um pouquinho é o comprimento de um dos eixos em relação ao outro. Você vai ter a parametrização de uma elipse, tá? No plano tangente, que ainda assim é um conjunto compacto. Então, quando a M é de tipo espaço, esses pontos críticos vão ser de fato máximos e mínimos da função curvatura normal em termos de θ. Aqui o que você tem são hipérboles, então o conjunto dos vetores unitários não dá um subconjunto compacto do plano tangente, então não tenho mais garantia de que é máximo ou mínimo ponto crítico, só um ponto crítico, tá bom? Ou se quer que é um máximo ou mínimo global, pode até ser um mínimo local e tudo mais, mas tem que olhar com cuidado isso, né? Aqui a conta é basicamente deriva aquela fórmula e tudo bem, né? Derivar esse cara no ponto θ, você vai ter 2 cosseno menos seno, aqui 2 seno cosseno, vai sair com sinal de menos, isso dá menos K1 ponto P mais K2 no ponto P, vezes seno de 2θ, né? Eu vou ter 2 cosseno seno. Então dá isso aqui vale zero quando? Quando que o seno é zero, né? Quando θ for zero. Aqui vale a pena falar só, não precisa ir de 0 a 2π, né? Então θ igual a zero e θ igual a π sobre 2. Tá bom? Basta olhar o θ variando de 0 a π para ter o comportamento completo da função. E aí se tem θ igual a zero, θ igual a π sobre 2 como os pontos críticos. Θ igual a π é outro ponto crítico também, mas tudo bem, né?
Podia ser o 3π sobre 2 também, mas o ponto todo é que esses dois dão as direções do 1 e o 2. O θ igual a π vai dar o menos o 1 e o θ igual a 3π sobre 2 vai dar o menos o 2. A gente já viu que a curvatura normal não depende da direção, então eu podia me restringir ao intervalo 0π, que me mostra que não tem nenhum ponto crítico no interior do intervalo, então os máximos e os mínimos estão no extremo. Exatamente quando o θ for 0, o Kn vai ser o primeiro alto valor, e quando o θ for igual a π sobre 2, o Kn vai ser o segundo alto valor, né? Nos outros casos, a demonstração é bem análoga, né? E dá para fazer também, né? Você vai derivar cosseno hiperbólico, seno hiperbólico ao quadrado, as coisas funcionam de maneira bem parecida. A única diferença é que vai aparecer ali, por exemplo, quando a curvatura, quando o teu vetor for um vetor de tipo espaço, vai aparecer um seno hiperbólico de 2φ multiplicando, e isso vai dar zero se somente se o φ for zero, né? Tá bom? E aí a curvatura, você vai ter um único ponto crítico, que é quando o φ for zero, ou seja, é na direção do vetor U1. Tá bom? Na direção do vetor U2, o que vai acontecer? A curvatura normal na direção do U1 vai ser a curvatura K1, né? Cadê a forma? Aqui. Quando o φ for zero, a curvatura é o K1, o valor da curvatura normal é K1. E na outra, o que acontece é que o valor da curvatura normal vai ser o K2, tá bom? Então, a gente tem tipos de curvaturas, de curvas importantes, né? Na superfície. Então, o primeiro tipo de curva importante é o que a gente chama de uma linha de curvatura, que é justamente o caso de curvas cujo vetor tangente é um dos autovalores do shape quando o dn é diagonalizável. Tá bom? Então, vamos dizer, o que a gente viu? No caso de superfícies tipo espaço ou superfícies no R3, a linha de curvatura, eu vou ter duas, né? Porque eu vou ter duas direções de máximo e mínimo, dois pontos críticos que vão ser exatamente K1 e K2, os valores da função. Um deles é o valor máximo e o outro vai ser o valor mínimo. O máximo é o maior dos dois, o mínimo é o menor dos dois. Até aí, chovendo no molhado. Mas o que vai acontecer é o seguinte: eu vou dizer que uma linha é uma linha de curvatura se o vetor tangente a ela for uma direção principal. Ou seja, se a curvatura normal da superfície ao longo dessa curva for ou K1 ou K2. E de certo modo, como eu observei que esse cara é o máximo, são os máximo e mínimo das curvaturas normais, essas duas curvas vão ser as curvas onde a curvatura normal da curva é máxima e a curvatura normal da curva é mínima. Então são as direções onde a curva, para quem mora na superfície, se curva mais ou se curva menos, lembrando que aqui tem sinal, né? Essa curva é uma curva no plano normal superfície, então vai ser uma curvatura, o Kn pode ser negativo, tá bom? Então são curvaturas direções onde a curva, para quem mora na superfície, se curva mais ou menos. Então vamos escrever essa definição. Tá? Uma linha de curvatura é uma alfa que tem imagem na superfície regular e não degenerada. Vou dizer que esse cara é uma linha de curvatura se a alfa' for um autovetor do shape, né? Se alfa' de t é autovet de menos dn no ponto alfa de t, tá bom? Ou seja,
dn calculado em alfa' de t é lambda de p alfa' de t. Tá? Esse lambda, você sabe que para ser um autovetor, esse lambda é ou k1 ou k2. Tá bom? Então, isso aqui, por exemplo, já te dá uma ideia de que eu posso... É uma equação diferencial, né? Você tem a superfície, você tem a aplicação shape operator dela, e aí o que você tem é... Bom, boto menos aqui, vai. O shape operator dela, isso aqui é uma equação diferencial. Posso tentar descobrir quem são as as alfas, tal que a alfa' verifica isso. Uma equação diferencial sobre a curva, né? Então, é um exercício. Quem são as linhas de curvatura de uma dada superfície passando por um ponto? Passando por um ponto é descobrir quem são as curvas, que o vetor tangente é isso, e aí você integra conforme o alfa de t vai variando e descobre a curva. A gente vai fazer isso já já, né? E como é que eu consigo caracterizar essas curvas? É exatamente desse jeito, né? Se você tem que alfa de t é uma curva, se tem uma parametrização para a superfície, tá? Eu vou escrever isso aqui mais rápido um pouco. É uma curva que está contida numa superfície regular, não degenerada, com aplicação normal de Gauss fixada, e x é uma parametrização. Então, eu vou dizer que alfa é uma linha de curvatura quando se e somente se acontecer o seguinte. Eu vou ter que v' ao quadrado. É um determinante isso aqui. Menos o linha v'. O linha ao quadrado. Aí que eu coloco os coeficientes da primeira forma fundamental da superfície. Coloco aqui os coeficientes da segunda forma fundamental da superfície. Vou querer que esse determinante 3 por 3 seja zero para todo t no intervalo. Então, como é que é a coisa? Você pega uma curva na superfície, ela é imagem por uma parametrização de alguma curva no plano. Aí o que eu estou dizendo é que esses U de t e V de t que determinam a minha curva alfa lá em cima, ou seja, a representação nas coordenadas da parametrização x da minha curva alfa, para que alfa seja uma linha de curvatura, as coordenadas na representação local U de t e V de t devem satisfazer essa seguinte equação diferencial aqui, que é uma EDO de primeira ordem, né? Só aparecem as derivadas de U e V em primeira ordem. Então, a demonstração disso é meio que seguir o nariz, né? Como é que a gente faz isso? Eu vou escrever quem que é dn calculado em alfa', pedir que isso seja lambda vezes alfa' e comparar coeficientes, né? Então, se você tem escreve alfa como sendo x, u de t, v de t, quem que é o alfa', né? Regra da cadeia, isso vai ser u' vezes del x del u mais v' del x del v. E aí pedir que esse cara seja um alto valor da dn é... Só que eu vou escrever de uma maneira bem preguiçosa assim, tá? Vai ser a soma para i indo de 1 até 2. Vou chamar de ui ponto, onde ponto é a derivada em relação a t no plano, vezes x índice i. x1 é del x del u, x2 é del x del v, o u1 ponto é u', o 2 ponto é v'. Né? Então, quando eu calculo menos dn no ponto alfa de t do alfa', né? Dessa soma, isso por linearidade é a soma ui ponto
do menos dn calculado em cada um dos xi, del x, del u, del x, del v, e esses caras, por definição, né, quem são os coeficientes da matriz do dn na base xu, xv? Eram aqueles h e j, né? Então isso aqui vai dar a soma para i indo de 1 até n dos ui ponto, o h e j, xj, né? Eu escrevo del dn do xi como sendo alguma coisa vezes xi mais alguma coisa vezes xj. Os coeficientes eram exatamente esses caras. E aí querer que isso aqui seja, né? Qual a condição para que isso seja lambda xj? Tá bom, uma soma aqui, né? Lambda vezes... Cadê o vetor? A alfa linha, né? Lambda vezes aquela soma o j ponto. Vou escrever com j aqui para igualar coeficientes, né? Isso aqui vai acontecer quando? Se somente c o i ponto vezes h e j for igual a lambda vezes o j ponto. Tá certo? Estou igualando coeficientes de vetores escritos numa mesma base. Isso valendo para os dois j's, 1 e 2, né? XU e XV. E aí, o que a gente tem? Quem eram esses caras, os H índice J, comparado com os HJ embaixo, que são os coeficientes da segunda forma? Aparece aqui a matriz inversa, né? Não sei se você vai lembrar disso. Matriz com os elementos. Matriz inversa da primeira forma fundamental. Então isso aqui vai te dar a seguinte coisa, né? O lambda, o j ponto, ele vai ser a soma agora em duas variáveis, né? O i e o k, variando de 1 até 2, do ui ponto vezes o coeficiente da segunda forma fundamental vezes o elemento da matriz inversa da matriz da métrica, kj aqui. J embaixo tem que ter o j em cima ali. Então é isso. Tá bom? E aí tem uma trabalheira agora, né? Você vai escrever isso aqui por extenso, né? Quem são esses caras quando abrindo tudo, né? Aqui eu vou ter o j fixo, eu vou ter... O que é esse u com o índice i em cima dele? Eu escrevi errado aqui. Eu estava misturando a notação de Einstein com normal, embaixo, tá? É que eu vou querer o k indo de 1 até 2, tá bom? O ponto é a derivada do parâmetro da coordenada da curva na representação local. Tudo bem? E aí, agora é escrever isso aqui por extenso, né? Quem que é o H11? A gente chamava isso de Ezinho. O Hzinho 12, Finho. O H22, Gzinho. Quem que eram esses caras? Você tinha aquele produto... você pega a matriz Ezão, Fão, Gzão, simétrica, escreve a inversa, né? Então vai trocar os caras de lugar, botar um sinal de menos, dividir pelo determinante. Você escreve tudo isso por extenso, e aí você vai ter exatamente a seguinte expressão, né? É uma contalheira que eu não sei se vai dar tempo da gente fazer isso. Escrevendo por extenso, o que você vai ter é o seguinte. Né? Por exemplo, pega essa equação com j igual a 1, ou seja, o U1 é o U mesmo. Então, lambda U', então estou pegando j igual a 1 e vou fazer i e k variando de 1 até 2. Então, quando i for 1, eu vou ter o U' vezes essa soma, de fato, com i e k variando de 1 até 2, então vai ficar alguma coisa vezes U'. Quem que é essa alguma coisa?
vai ser o H11 vezes o G11 inverso mais o H12 vezes o G22 inverso, e assim vai. Isso aqui vai te dar Ezinho, Gzão menos Finho, Fão. Esse aqui é o Hzinho 11 dividido por o determinante lá, que é o cara que aparece na matriz inversa da G. Mais Finho, Gzão menos Gzinho, Fão. No termo seguinte, né, quando o I for 2, aí você vai ter o EG menos F quadrado, V', tá bom? E, mais legal de tudo, o lambda V' vai ter menos Ezinho Fão mais F'. Essas fórmulas são todas muito simétricas, né? O linha mais aqui menos Finho, Fão mais Gzinho, Gzão e G menos F quadrado, V', tá? E qual que é o truque? Multiplica a primeira equação por V', multiplica a segunda equação por U', se quiser multiplica por EG menos F2 também para assumir esse denominador. Então multiplica a primeira por Ezão Gzão menos F quadrado vezes V', e a de baixo por Ezão Gzão menos F ao quadrado vezes U'. Você vai ter que os lados esquerdos vão ser iguais e, portanto, os lados direitos vão ser iguais. E aí, quando eu multiplicar aqui por U', eu vou ter U' ao quadrado vezes esse cara. Aqui eu vou ter U' V' vezes esse. Aqui eu vou ter U' V' vezes esse. E aqui V' ao quadrado vezes esse, tá? Dando zero, né? Então, só pra gente ver, o que está na frente do U' ao quadrado é Ezinho Gzão menos Finho, Fão. Está na frente do U' ao quadrado. Cadê? U' ao quadrado, Ezão Finho menos Ezinho Fão. Tá certo? Multiplicar esse cara por U' ao quadrado. Aí quando você multiplicar aqui também, aqui vai por V, né? Então eu falei bobagem. Esse vezes U' ao quadrado dando zero, aparece esse cara aqui. Quando eu multiplicar isso aqui por V, vai aparecer exatamente o que está aqui na frente. Ezinho Gzão menos, ou Ezão Gzinho menos Ezinho Gzão, sinal de menos na frente. Na frente do V' ao quadrado é Fão Gzinho menos Finho Gzão. Então, V' ao quadrado vai vir daqui e é exatamente esse cara que aparece. Então, fazer todas as contas, você vai concluir uma igualdade dando zero, vai sair exatamente aquele determinante lá dando zero. Determinante do enunciado. E a recíproca como é que você faz a volta? Sabendo que o determinante é zero, eu posso copiar tudo isso aqui de baixo para cima, né? Meio feio, mas eu copio tudo de baixo para cima e concluo que o alfa' vai ter que ser um autovetor da Dn, né? Então, escreve o acima de trás para frente. Porque é uma sequência, tudo aqui era C só C, né? Tá bom? Então, isso caracteriza as curvas que a gente chama de curvas que são linhas de curvatura, ou seja, as curvas que o habitante da superfície sente mais ou menos. Um outro tipo de curva importante que a gente tem é o que a gente chama de linhas assintóticas, né? E elas nem sempre vão existir, tá? Então, só vou deixar a definição, a gente já está passando um pouquinho do horário. Então, definição. Alfa é uma linha assintótica. Depois a gente continua isso na aula que vem, né? Alfa vai ser uma linha assintótica quando a curvatura normal na direção dela for nula.
né? Se ela não for de tipo luz, tá? Então, eu estou falando sempre de curvas que estão contidas na superfície e que o vetor tangente não seja um vetor de tipo luz. É linha assintótica se alfa' de t é um vetor assintótico para todo t no intervalo. O que quer dizer que um vetor assintótico, né? A curvatura normal do alfa' de t é zero, ou seja, que a segunda forma fundamental da superfície se anula quando calculada no par de vetores alfa', tá? É um pouco rápido da gente ver o seguinte, né? Que, por exemplo, só para a gente fechar, se você está com uma superfície de tipo espaço, a fórmula de Euler, cadê a fórmula de Euler? Está aqui, né? Fórmula de Euler. A única chance disso aqui dar zero, ou seja, a única chance de existir um θ de modo que o vetor v dado por esse θ tenha curvatura normal zero, é que K1 e K2 tenham sinais trocados, né? Porque se K1 e K2 têm o mesmo sinal, por exemplo, ambas positivas, isso aqui é sempre maior do que zero. E o que quer dizer que K1 e K2 têm sinais trocados no R3? Que a curvatura gaussiana da superfície é negativa, né? Então, a existência de linhas assintóticas só é possível em superfícies de curvatura gaussiana negativa. Então, na esfera, por exemplo, a esfera redonda no R3, as duas curvaturas principais são constantes, é um ponto umbílico. Então, esse cara aqui, o Kn, é uma constante que vai ser exatamente o valor da curvatura principal, que é 1 sobre R, ou menos 1 sobre R, depende de como se orienta a superfície. Então, a esfera, que tem curvatura gaussiana positiva igual a 1 sobre R ao quadrado, ela não tem linhas assintóticas. Ou seja, em nenhuma direção, a segunda forma fundamental dela se anula. O que isso quer dizer? Que ela não tem chance de se, entre aspas aqui, tá? De se parecer com um plano em nenhuma direção. Em todas as direções ao longo da qual eu andar, quem está de fora vai ver que a pessoa está andando em cima de alguma coisa que se curva. Enquanto que a curvatura normal ser zero quer dizer que naquele ponto o corte por um plano perpendicular produz uma curva que naquele ponto tem curvatura zero. Isso não quer dizer que é uma reta, mas, por exemplo, se a curva for uma reta, se você tem uma reta contida numa superfície, então todos os pontos daquela curva vão ter curvatura alguma direção normal, ou seja, a própria direção do vetor tangente. Naquela direção a curvatura vai se anular, né? Curvatura normal. Porque é a curvatura igual à curvatura de uma reta, e a gente sabe que isso não depende da curva que você usou para escolher. Então, o que a gente conclui disso, né? Se a curvatura gaussiana, por exemplo, é positiva em todos os pontos, essa superfície não pode conter retas no sentido reta, como eu vejo no R3, tá? Então, esse tipo de interpretação geométrica a gente tira muito fortemente dessa fórmula aparentemente inocente do Euler. Então, na próxima aula, eu acho que o plano é a gente tentar caracterizar a possibilidade de existência de linhas assintóticas para uma superfície, escrever a equação diferencial que as linhas assintóticas devem satisfazer, e aí é natural você pedir que o Kn seja zero, é pedir que o numerador da sua definição seja zero, né? Ou seja, cadê? Aqui, pedir que a segunda forma fundamental seja zero, então a equação diferencial que determina as linhas assintóticas vai depender somente dos coeficientes da segunda forma fundamental. Ser uma linha de curvatura é ser um alto valor da dn, e o alto valor está intimamente ligado com o produto interno por conta da dn ser um operador autoadjunto, né? Então, é natural que na equação das linhas de curvatura
apareçam os coeficientes da primeira forma fundamental e nas linhas assintóticas não. Tá? Então vamos deduzir essa outra equação e aí a gente faz alguns exemplos, né? Pega uma superfície e tenta determinar quem são as linhas de curvatura, quem são as linhas assintóticas, qual é a relação entre as curvaturas de a curvatura como curva do R3 de uma curva que é uma linha assintótica com a curvatura normal e a mesma coisa para a linha de curvatura, tá bom? Então vai ser umas fórmulas bem interessantes e uma interpretação geométrica bacana que vai motivar o conceito crucial que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o que a gente chama de derivada covariante de um campo de vetores em cima de uma superfície, né? E aí, uma vez que você tem esse conceito de derivada covariante, a gente vai ver que ele é o elemento-chave para estudar superfícies em R3 e que é o elemento-chave para você generalizar isso para estudar variedades abstratas em geral, né? E você tem uma variedade dentro de outra variedade, cada uma vai ter a sua derivada covariante, como é que elas conversam, se eu tenho uma imersão de uma variedade dentro da outra, por exemplo. Tá? Mas isso é assunto para outro curso, outra história. Eu vou tentar dar uma palhinha disso naquelas aulas, 2 aulas que eu vou dar no panorama de matemática, né? Quem está fazendo vai ver um pouco disso lá. Até preciso ver que dia que é que eu faço isso, organizar as coisas, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui. Eu já passei 6 minutos do horário regulamentar, né? Então, vou fechando o vídeo. Vou ficar aqui mais uns 2, 3 minutos se alguém quiser perguntar alguma coisa. E para o pessoal do vídeo, então, tchau e até a próxima. Obrigado.